Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. O tema racismo está ainda presente no nosso cotidiano. Os movimentos sociais têm desempenhado um importante papel na denúncia do racismo. Qual o papel da filosofia ao problematizar o racismo em nossa sociedade? Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o filósofo Rodrigo Marcos de Jesus. Ele é um dos organizadores do livro Filosofia e Consciência Negra, Desconstruindo o Racismo. Rodrigo, seja bem-vindo ao Religare. Obrigado, agradeço aí o convite. É sempre bom poder retornar a BH, minha terra, reencontrar um antigo professor e voltar também aqui próximo a PUC, lugar onde eu comecei minha carreira acadêmica. Sim, um prazer receber você aqui. Nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe as nossas entrevistas. Bom, você veio para falar desse livro, né, Rodrigo? Filosofia e Consciência Negra, Desconstruindo o Racismo. Você é um dos organizadores da obra. Como é que você faria a apresentação geral desse livro? Sim, então, a obra, na verdade, ela é fruto de um projeto, não é? Que é o projeto PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Programa muito importante, que tem um pouco capengado, mas que continua firme. E eu fui coordenador do PIBID de Filosofia na Universidade Federal do Mato Grosso. E lá trabalhamos em 2 escolas públicas do ensino médio. Para essas escolas, a gente pensou em fazer um projeto específico sobre o tema racismo a ser trabalhado nas salas de aula com turmas de primeiro ano. Mas aí, para nossa surpresa, o tema do racismo não aparecia nos livros didáticos de filosofia. Então, a única alternativa foi produzir o próprio material para se trabalhar. Como é que vocês trabalham o tema racismo na obra? Então, a gente resolveu fazer o seguinte. É uma abordagem filosófica? É uma abordagem filosófica, mas que dialoga de maneira muito próxima com a sociologia, a história e a antropologia. Sim. Tanto que, numa primeira parte do livro, a gente faz um passeio pela história das ideias, vendo como as ideias racistas surgiram nas ciências, seja ciências naturais, seja ciências humanas, para numa segunda parte abordar de maneira mais estrita a filosofia produzida por aqueles povos que eram desvalorizados. São os povos africanos e afro-brasileiros. Então vocês não se interessam assim, por uma história do racismo no sentido mais amplo, mas é a presença do racismo na ciência. Isso, a presença do racismo na ciência e na filosofia também, isso é importante se dizer. Porque, infelizmente, a gente também acaba ficando um pouco cego para as ideias racistas que estão, inclusive, nos clássicos da filosofia. Sim, e o que significa falar, então, do racismo no âmbito da filosofia e da ciência? Aí a gente tem 2 vieses, não é? Um primeiro viés é olhar como que a ciência e a filosofia ajudaram a construir estereótipos sobre determinados povos. Sobretudo, no caso mais específico aqui do Brasil, os povos negros e os povos indígenas. E o segundo viés é tentar resgatar o que seria um contradiscurso. Quais são aquelas filosofias ou aquelas ciências que antigamente e hoje se contrapõem a esses estereótipos? Sim, isso significa falar daquele movimento ali no século XVIII, em particular, o darwinismo, por exemplo? Sim. É disso que vocês estão falando? Isso. A gente pode pensar que o racismo ele é um pouco mais amplo quando surgem as principais ideias. Há uma controvérsia entre os estudiosos se isso já seria algo na antiguidade, ou se começaria com a modernidade, ou se começaria ali no século XVIII e XIX. Nós resolvemos no livro fazer um recorte e pegar o século XVIII e XIX, porque era mais próximo daquilo que a gente queria discutir, como as ideias científicas elas impactaram, inclusive, nas políticas públicas do Brasil, quando o Brasil se torna republicano. Então, por isso, a gente resolveu recortar ali século XVIII, XIX, tendo uma presença forte, por exemplo, do darwinismo. Sim, o que seria esse darwinismo? Então, o darwinismo é uma coisa muito ampla. Quer dizer, o impacto disso no racismo, né? Isso. O darwinismo é uma coisa muito ampla, Sim. não é? Mas há uma perspectiva que se inspira em algumas ideias do Darwin, mas o Darwin não tem culpa do que fazem com as suas ideias, sim, que é o darwinismo social, darwinismo que é social. uma das teorias racistas surgidas na ciência. E isso implica o que exatamente? Isso implica você considerar que cientificamente, isso que é um absurdo,
Porque cientificamente você pode comprovar a existência de grupos humanos superiores e inferiores, fazendo testes, medições e justificando isso cientificamente como se fosse algo verdadeiro e isento de uma postura política. Esse que é o grande problema dessas teorias racistas, porque elas vêm com uma capa de neutralidade, mas, na verdade, elas fazem parte de um projeto político de dominação. E que impactos assim, imediatos a gente pode observar do ponto de vista da história, né? O impacto do darwinismo social? Então, a gente pode observar isso, tanto o darwinismo social, mas também uma outra perspectiva que foi avassaladora a presença dela no Brasil e no mundo, que foi a perspectiva eugênica, né? A eugenia era um tipo de ciência que, na verdade, bebia em várias outras fontes científicas para defender a ideia de melhoramento da raça humana. Só que, curiosamente, esse melhoramento da raça humana já tinha uma raça que era considerada superior e que geograficamente se encontrava na Europa, tinha a cor branca e normalmente também deveria ser homem, que esse também é um outro recorte, não é? E os impactos do darwinismo social e da eugenia na política pública, no caso do Brasil especificamente, apareceram em políticas de branqueamento da população. Você chegou a ter, por exemplo, um incentivo à imigração de europeus para o Brasil, para que a vinda desses europeus, de distintas nações, pudesse, de alguma maneira, branquear a população brasileira. Então, você tem um incentivo à imigração europeia, isso no iniciozinho da República. Então, a gente está falando no momento que a República seria então algo para todos, etc. Mas não, a gente já tem, então, um incentivo, uma lei de 1890, que ela faz o quê? Ela incentiva a imigração europeia e proíbe a imigração de africanos e asiáticos, que eram os grupos considerados inferiores do ponto de vista daquela ciência racista da época. Sim, e em algum momento, nessa primeira metade do século XX, isso chegou a ser questionado até onde prosperou essa mentalidade? Então, isso sim, isso sempre foi questionado. Você tem já um questionamento logo ali nos seus inícios. Há um antropólogo chamado Antenor Firmin, que é um antropólogo haitiano, que já no final do século XIX vai fazer a crítica ao Gobineau, que foi um intelectual que escreveu um livro chamado Estudo sobre a Desigualdade das Raças, que defendia, então, a ideia de raças inferiores e superiores. Isso na primeira metade, isso aí na segunda metade do século XIX. E o Antenor Firmin, um haitiano, vai escrever em Paris se contrapondo a essas ideias do Gobineau. Mas você vai ter aí, durante a primeira metade do século XX, pessoas ainda defendendo. Um caso curioso, que infelizmente eu só descobri mais recente e não está no livro. A gente tem a Constituição de 1934 no Brasil e ela coloca como um dos seus princípios o estímulo à educação eugênica. A gente está falando de uma Constituição liberal, não era uma Constituição de um Estado autoritário, como vai ser a Constituição de 37. A gente está falando de uma Constituição liberal, que é a primeira Constituição que vai pensar uma educação pública e ela coloca como um dos seus princípios o estímulo à educação eugênica. Na verdade, essas teorias eugênicas vão cair por terra, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com o desastre do Holocausto. Sim, sim. Agora, não é curioso que no início do século XX esse tema reapareça, ele ainda se mantenha presente em algumas falas, assim? Sim. Em lideranças políticas, por exemplo? É curioso, é preocupante e chega a ser desesperador, não é? Porque a gente não tem ainda uma clareza social do impacto dessas ideias nas nossas mentalidades, nos nossos comportamentos, nos nossos desejos, na nossa maneira de lidar com o outro que aparece para mim como um diferente, não é? E isso é um problema que envolve não só a comunicação social, mas também o processo de formação cultural geral de uma nação. Então, recapitulando, fruto de um projeto do PIBID na Universidade Federal do Mato Grosso, que inclusive pode ser acessado por qualquer um dos nossos telespectadores, acessando o site que é editora.ufmt.br.
O telespectador pode, então, ter acesso a esta obra. Mas você deixou esta versão impressa, que traz essas questões que nós estamos conversando e esses desafios imensos que o professor Rodrigo tem colocado aqui para nós, limites, inclusive, no campo filosófico. Você pode participar do sorteio dessa versão impressa escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Rodrigo, nós vamos chamar um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.